Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre missões secretas, principalmente na Antártida. Nós falamos sobre o Amazonas, sobre os reptilianos, e hoje nós iremos falar sobre as naves extraterrestres que estão escondidas na Antártida. E quem vai falar isso não sou eu, são ex-agentes do governo americano. Inclusive nós temos 3 testemunhos, inclusive um deles é do CIO, eu vou explicar o que é isso, e os caras relatando sobre tecnologia, militar proibida na Antártida. E você achando que cheio de base militar ali na Antártida é para proteger os pinguins, né? Então hoje nós vamos comentar sobre esse assunto. Lembrando você para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. E quem quiser conhecer o meu trabalho, meu contato pessoal, desatar essas amarras horrorosas do sistema, principalmente para você não virar escravo desse governo, desses parasitas estatais, tem links aqui na descrição, você vai ser super bem atendido e vai ter acesso livre a todo o meu conhecimento, inclusive medicina fitoterápica, que eu não posso nem tocar o nome aqui, que os caras já querem deletar os vídeos, né? Curas que você consegue resolver o problema em 2 horas, em vez de esperar 14 dias. Então quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links aí na descrição. Essa notícia eu vou deixar lá no Telegram para você poder ler com atenção, com calma, tá? Pois bem, o que nós vamos falar hoje aqui? Super soldado participa de missão secreta na Antártida. E por que super soldado? Bom, você tem soldado na marinha, na aeronáutica, soldados que são comuns, esses de civis mesmo. Você tem aí, por exemplo, agentes do FBI, da CIA, agente secreto, Polícia Federal. Agora, o que consiste um super soldado? Um super soldado é uma pequena parcela de não mais do que 100 homens na Terra inteira. 100 homens no planeta inteiro. E isso sim é um super soldado, que é treinado para enfrentar problemas que a grande maioria dos soldados não sabe nem o que é. Tá? Então esse cara que é aposentado, ele vai relatar para você uma história assim fenomenal, meu irmão. Então nós vamos comentar sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. O ex-super soldado das Forças Especiais, nave SEAL, eu vou explicar o que é isso, dos Estados Unidos, que usou o pseudônimo de Spartan, né? É óbvio que o cara não vai se declarar publicamente, mas tem essa entrevista coletiva, revelou em sua entrevista sobre bases secretas, aliens e tecnologias secretas na Antártida. É o que nós vimos falando, meu irmão. O interesse de Obama, Trump, Bush, Papa, não sei quem, indo para a Antártida, não tem nada a ver com preservação de pinguim, de a Antártida estar se derretendo. Não tem nada a ver com isso, meu irmão. Os caras estão preocupados com o que está lá dentro, a tecnologia que está lá dentro, tá? Esse é o verdadeiro interesse desses caras. Principalmente que até mesmo o bigodudo foi para a Antártida, não foi à toa, né? Então olha só que coisa interessante. O que é um SEAL? Para você, para a gente poder começar esse vídeo hoje, para você não ficar boiando, né? Em outras palavras, um SEAL é treinado para a guerra não convencional. Guerra convencional, bala, bomba, explosão. Guerra não convencional, portal, laser, né, espaço, esse tipo de guerra, tá? SEAL é uma sigla para Sea, Air and Land, mar, ar e terra, tá? É a principal força especial da Marinha dos Estados Unidos. É o topo do topo do topo, meu irmão, tá? Para vocês terem uma ideia, se não me falha a memória, o Saddam Hussein, acho que foi esse, né? O Osama Bin Laden, um dos dois, eu sempre confundo, foi pego pelos SEALs em 24 horas. Só mais ou menos para você ter mais ou menos uma ideia do poder dos caras, tá? Ele testemunhou uma série de anomalias. O que é anomalias? Pô, você vê o céu se abrindo, portais dimensionais, né? De repente a gravidade não funciona em certos lugares. Ele testemunhou uma série de anomalias, instalações ocultas, é aquilo que nós vimos falando, inclusive eu deixei até um vídeo aqui, tá? Falando sobre isso, instalações ocultas, secretas, né? Que foram reveladas, depois o Google Earth foi lá e apagou, né? E também subterrâneas, né? E, claro, nos lençóis de gelo da Antártida. Então essas instalações, elas estão bem profundamente para baixo. Elas não estão a 50 metros abaixo da camada de gelo, elas estão assim, 2, 3 quilômetros para baixo. E é isso que o cara vem testemunhar aqui.
Além disso, ele diz ter visto discos voadores, para poder combinar aqui com a história, de prata voando nas montanhas transantárticas. Eu também não sabia o que era isso. Deixei até aqui para mostrar para vocês. Localização dos montes transantárticos. É uma região montanhosa da Antártida, tá bom? E aí, basicamente, né, o cara viu também discos voadores. Igualzinho o almirante Richard Burns viu também, né? Só que esse cara, ele foi convocado para isso, né? Para ficar um tempo lá na Antártida. Pois bem, vamos ver a missão desse super soldado aí. O Essil, né, que ele é aposentado, o cara não foi expulso, ele aposentou, ok? Da Marinha, diz que o radar do subsolo havia achado uma estrutura que era um octágono de 8 lados, mais ou menos essa imagem aqui, ó. Vou ampliar essa imagem se não tiver boa para você ver. Então, basicamente, o radar lá dos Estados Unidos encontrou vamos dizer, uma carcaça, uma nave em formato assim, ó, hexágono. Olha só para você ver. E nesse hexágono com o símbolo, né, do Sol Negro do bigodudo, né, da Alemanha, antiga Alemanha do Terceiro Reich, tá? E aí, né, o cara foi investigar. Deixa eu voltar aqui a imagem, ele foi investigar. Olha só. Além disso, em 2003, uma equipe de operação especial da SEAL, também outros soldados da SEAL da Marinha, viajou para a Antártida para investigar cerca de 93 milhas da estação McMurdo America. Então, basicamente, já tinha ido os SEALs investigar a região, porque eles tinham encontrado alguma coisa, só que o radar não tinha detectado. E na vez do cara, o radar já tinha detectado, ele sabia que tinha uma coisa para baixo. E aí começou-se uma verdadeira escavação para chegar até nessa nave aí, ok? E aí, olha que coisa interessante. No entanto, né, olha só, outra equipe de engenheiros e cientistas haviam escavado a camada superior de um octágono, feito de uma substância negra pura. Olha que coisa interessante. Então, os caras começaram a escavar, engenheiros, cientistas, tudo lá dos Estados Unidos, e chegaram nessa substância. Quando chegaram nessa nave, que é imensa, basicamente, ela é uma substância parecida com Black Parará Pororugô, tá? É tipo aquela substância do Venom. Vou colocar aqui, Venom, filme. Só para você ter mais ou menos uma ideia, o que os caras falam é que essa substância, ela era bem semelhante a essa substância do Venom aqui, ó. A nave inteira de uma substância como essa aqui. Inclusive, você tem aqui, ó, o cubo negro, ok? É importante a gente ressaltar que isso aqui, né, os caras também têm lá. Você pega a cultura do Islã lá, dos muçulmanos, eles têm também, né, a adoração a um cubo negro, que é uma espécie de metal totalmente estranha. E o cara disse que encontrou essa substância lá embaixo, 3.000 metros abaixo, lá na Antártida, tá? Olha que coisa interessante. Sendo essa construída em cima de duas estruturas octagonais negras que afundaram no gelo com 2 milhas, ou seja, 3,62 km de espessura. Os caras tiveram que perfurar 3.600 metros, mais do que 3.600 metros, para chegar nessa substância, meu irmão. Olha que coisa absurda. Os caras terem que perfurar. Agora imagina você ter que perfurar na Antártida. Porque não é pedra, não é rocha, é gelo, né? Que situação desagradável que deve ter sido, né? Então é evidente que foi uma expedição de anos, ok? Para o cara do SEAL, talvez, né, uma semana ou duas, mas para o cientista, uma expedição de anos. Como tudo começou? Ele descreve a sua missão a partir de um porta-aviões perto do Mar de Ross, na Antártida Ocidental. Então o cara pegou um porta-aviões, ele foi lá no porta-aviões, e de lá, nesse porta-aviões, ele pegou um helicóptero. Por isso, foi de helicóptero para a estação McMurdo, a maior base dos Estados Unidos da Antártida, e depois transportado para a localização da estrutura. Ele chegou, né, lá dos Estados Unidos, foi para uma base de um porta-aviões. Desse porta-aviões tinha um helicóptero esperando o cara do helicóptero foi para a base lá da Antártida americana, e da base americana ele foi através de um veículo até o local. E depois desceu 3.600 metros para chegar no local, encontrar um tubo, um octágono com uma substância que não tem na tabela periódica, ok? E a coisa só vai ficando estranha, meu irmão. A coisa só vai ficando estranha, tá bom? Olha só. Ele descreveu a entrada de uma porta a cerca de 15 metros abaixo do gelo. Então tinha uma porta
ele estava na estrutura de gelo, uma porta imensa, tá? Essa porta que ela não tinha 15 metros. A entrada da porta tinha 15 metros. A porta poderia ser até maior. E ele fala o seguinte, que a espessura dessa parede estranha, ela tinha por volta de 6 a 10 metros. Ou seja, aquela substância, aquela nave, ela tinha um revestimento de 10 metros de grossura. 6 a 10 metros. O humano não consegue fazer isso, campeão. O ser humano não tem a capacidade de desenvolver uma nave com 10 metros de lataria. É possível um negócio desse voar. E a altura em torno de 7 a 8 metros. É o que eu falei, os seres humanos eram muito maiores no passado. Da mesma forma, as paredes, o teto e o piso eram feitos de um material de basalto preto, tá? Eu vou colocar aqui para você que não sabe o que é basalto preto, né? Mas era mais ou menos isso aqui, ó. O cara, quando ele falou que a parede era mais ou menos isso aqui, assim, ó. Era um certo tipo de substância completamente negra, assim, ó. E o cara não sabia como que uma nave dessa estava no 10 metros de largura, altura absurda, feito dessa substância aqui, ó, semelhante a basalto preto, tá? E aí o cara falou o seguinte, olha só, parecia mármore negro brilhante. Da mesma forma, o interior era aquecido em 22 graus Celsius. Então você imagina o seguinte, na Antártida facilmente chega a menos 63 graus Celsius. Se você ficar 2 minutos com a orelha destampada na Antártida, corre o risco dela cair. 2 minutos. Se você ficar 5 minutos com a palma da mão descoberta na Antártida, corre o risco dela cair. Porque é menos 63 graus. A água congela a 0 graus Celsius. Só que o mar é água salgada. Então, a parte que se congela no mar, ela tem um valor muito menor. Então, assim, menos 63 graus Celsius na Antártida. E aí os caras começaram a perfurar ali. E quando chegou próximo da nave, a nave em si estava 22 graus Celsius, tá? A reportagem original era entre 20 a 22 graus Celsius. E claro, iluminado por uma luz verde no piso, no teto. Então, tu imagina uma nave, vamos colocar como se fosse isso aqui. Uma nave, né, um octágono, né, daquele basalto, que simplesmente tinha uma temperatura agradável, 22 graus Celsius é uma temperatura agradável, e era iluminado de verde, é um verde limão, tá? Só para avisar para vocês, da parte de baixo e a parte de cima. E o cara se perguntando, como é que essa coisa está acesa? Cadê a bateria? Cadê a lâmpada? Né? Ele não viu nenhum equipamento de aquecimento ou iluminação, o que aumentou o mistério sobre o local. Pô, o cara chegou, teve que chegar no fim do cafundel do Judas. Chegou lá, tá aquecido e tem iluminação, e não foram eles que colocaram, quem foi que colocou? Tá vendo? Esses são os mistérios que os caras estavam olhando lá. No entanto, apenas parte da estrutura, afirmou ele, foi descoberta até agora pelas equipes arqueológicas, com o restante enterrado sob o gelo se estendendo muito para baixo. Só para lembrar para vocês é o seguinte, ó, além disso, o radar de penetração no solo havia mostrado que a estrutura era de forma octagonal, cobrindo uma área incrível. Olha o tamanho dessa nave. Olha o tamanho dessa nave. 250 mil metros quadrados. Mais do que 250 mil metros quadrados. O que isso quer dizer, meu irmão? Praticamente 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Se tem 250 mil metros ali, são 25 hectares. Ou seja, e num acre mineiro aí, mais ou menos uns 10 acres mineiros. Uma região imensa. Se você pegar a distância, mais ou menos aqui, a distância de um quarteirão, vamos colocar quantos hectares tem um quarteirão? Isso é convencional, tá? O quarteirão ele pode se estender. Ó, um tamanho de um quarteirão ou de uma quadra pode variar muito, isso é óbvio, né? Tem quarteirão imenso, quarteirão pequeno. Mas frequentemente em cidades brasileiras podem ser vistos quarteirões de 10 mil metros, 1 hectare. Então um quarteirão tem 1 hectare. Isso aqui, o tamanho dessa nave tinha 25 quarteirões. Ou seja, uma nave do tamanho do bairro. Dependendo de onde você mora, o tamanho de um bairro. Por exemplo, quem mora em Belo Horizonte, tamanho do bairro mais ou menos ali, Heliópolis, por exemplo. Tamanho mais ou menos do centro de Belo Horizonte, mais ou menos, ali onde fica ali a Oiapoque, esse tipo de coisa. Uma nave imensa, do tamanho, tipo Independence Day. Deixa eu colocar mais ou menos aqui. Nave Independence Day. Se eu for colocar aqui mais ou menos, pra gente poder ver, mais ou menos uma nave disso aqui assim, ó.
Mais ou menos isso aqui, ó, tá? Mais ou menos. Lembrando que cada prédio aqui está próximo de um quarteirão, são 25, né? Então, mais ou menos uma nave desse tamanho aqui, ó. Uma nave desse tamanho, soterrada. E os caras não conseguiram escavar tudo, eles só conseguiram chegar na nave, tá? Lá na Antártida. Pois é, campeão, olha o nível de trambique que os caras estão se metendo. E olha que coisa interessante, tá? Vamos continuar. É o nível, cara, eles tiveram, olha só, que perfurar mais de 3 mil metros, atravessando o gelo, chegando em regiões de água. Não me pergunte que tipo de tecnologia que eles tiveram que fazer. Provavelmente deve ter procurado furar próximo aqui a essas rochas para poder chegar numa nave. Vamos supor que a nave fosse isso aqui, ó. Os caras teriam que perfurar tudo isso aqui para chegar até ali. É um nível de tecnologia. E ele descreve o seguinte: as paredes e portas como sendo cobertas por hieroglifos com cerca de 20 centímetros de altura e 5 de profundidade. Então, além da nave ser imensa, ser tipo uma Independence Day, ela tinha hieroglifos desconhecidos, que não eram nem egípcio nem maia. O que são hieroglifos? Para você que está leigo nesse assunto. É basicamente aqueles desenhos egípcios, né, que retratam uma história. É mais ou menos isso aqui. Só que, né, ele falou, os hieroglifos não eram nem egípcio e nem maia, mas pareciam semelhantes a ambos em termos de retratar animais e outros símbolos estranhos. Então, meu irmão, olha o nível da coisa. Olha como é que a coisa está chegando sério. Olha só, uma nave secreta, vamos chamar de nave mãe, porque é uma nave imensa, soterrada a 3 mil metros abaixo do gelo, ok? A equipe de elite, de super soldados, chegando até o local, a nave aquecida, 22 graus, iluminada, os caras não conseguem ter pleno acesso a essa nave, é um material super duro, né, desconhecido para eles, e para piorar a história, para fazer assim, para gerar um nó na nossa cabeça, olha só que coisa interessante. O cara relatou que ele viu o sol negro dos bigodudos, né, que eu não posso falar a palavra aqui. No entanto, um símbolo era parecido com o sol negro, usado pelos... A palavra não posso falar aqui, é censurado. Então é esse símbolo aqui, ó, aquela nave imensa, né, imensa, ela tinha um símbolo disso aqui, ó. Que maravilha, o símbolo do Terceiro Reich. Meu irmão, olha o absurdo, cara. Olha o absurdo. Quando eu falo que o bigodudo, ele se envolveu através da Sociedade Tully, Projeto Vril, Dark Fleet, esse cara se envolveu com alienígena. Os povos não, você está exagerando. Olha aí, meu irmão. Olha a nave. Olha o nível que a coisa chegou. Olha o nível que a coisa chegou. E ele fala o seguinte, ó, a imagem do Black Sun, né, aí tem o nome corretinho aqui, continua proibida na Alemanha, sob lei de propaganda, né, que eu não posso falar aqui. Ele explicou que parte da sua missão era transportar os cientistas, ou seja, você já viu Half-Life, aquele joguinho de Half-Life? Não tem uns soldados que ficam fazendo a segurança dos cientistas? Pois é, a função do cara é a mesma coisa. O cara tá ali para assegurar os cientistas. Se você acha que o cara estava usando um fuzil calibre 5.56, eu acho que você não está antenado no nível tecnológico que esses caras têm. Porque eu contei da experiência aqui no Amazonas, que foi um SEAL, foi uma equipe de SEAL, inclusive um brasileiro conseguiu ser SEAL, tá? E basicamente os caras estavam enfrentando reptilianos com lasers. Isso em 1990. Agora isso aqui nós estamos falando de 2003. Então o nível tecnológico que o cara tinha não era arma de tiro 5.56, era lasers, tá bom? Só para você ter mais ou menos uma ideia. Então esse cara armado até os dentes, esse cara, ele devia estar assim, ó. Ele devia estar armado desse nível aqui, mais ou menos assim, ó. Só que em vez de fuzil com lasers, ele devia estar desse nível aqui, ó. Né, fazendo a proteção dos cientistas para fazerem, né, a perícia no local. Ele explicou que a sua missão era transportar cientistas que documentariam a estrutura enterrada e os símbolos e hieroglifos, tirando fotos e fazendo desenhos. Então a função do cara era essa, proteção, fazer com que os caras exercessem o seu trabalho. Ele disse que teve que deixar um dos cientistas para trás, tá? Que insistiu em ficar mais tempo para fazer um inventário adequado do local. Tem tudo para dar errado.
Sabe aqueles filmes tipo Prometheus? Prometheus é isso, meu irmão. Se você não assistiu o filme Prometheus, só colocando pra você, a ficção imita a realidade. Não é a realidade que imita a ficção, não, tá? No filme Prometheus, os caras basicamente fazem isso. Eles vão investigar uma nave, aí fica um cara pra trás. Ah, não, eu vou ficar aqui, eu vou investigar, tem mais coisa pra investigar, e sempre dá merda, cara. É incrível, né? É incrível. E aí é o seguinte, um dos caras ficou pra trás. Ele nem disse o que aconteceu com o cara na entrevista, tá? Eu espero que esteja bem, né? Ele falou o seguinte, ele acreditava que a estrutura havia sido construída por extraterrestres de aparência humana envolvidos na engenharia genética de raça humana. Oh, mas que coisa interessante. Não me parece que a Bíblia já falava sobre isso? Gênesis 6 fala sobre híbridos, sobre alienígenas se relacionando com seres humanos. Porque a Bíblia, para quem tem QI, quem entende a Bíblia, sabe que a Bíblia é o seguinte, ó, anjinho, bebê. Eu não posso nem colocar essa imagem aqui, que eu já sei que vai dar censura, né? Mas anjinho, vamos colocar anjinho aqui. Basicamente é o seguinte, os caras pensam que, né, você vai chegar lá no céu e os anjos são assim. Ah, são anjitos, anjitos. Só que o verdadeiro formato dos anjos chega a ser assustador, campeão. Inclusive, eu fui um dos primeiros brasileiros a falar sobre isso. O formato dos anjos é um formato assim, absurdo. Tu pega o formato de anjos, você fica assim, vislumbrado. São anjos com formatos completamente diferente daquilo que é convencional. Os anjos não têm biofísico humano. E outra coisa, tudo aquilo que nasceu fora da Terra é extraterrestre. Extra fora, terrestre, terra. Nascido fora da Terra, se o Elon Musk tivesse nascido fora da Terra, ele seria um extraterrestre. Então, anjos não nasceram na Terra, logo são extraterrestres. E eles coabitaram com as mulheres, ou seja, geraram híbridos. Né? A história babilônica, sumérica fala sobre isso, sobre Enki, sobre Anunnaki, Nibiru. Né? Inclusive a Bíblia fala sobre isso, que despertou a ira de Deus em Gênesis 6. Os santos sentinelas enamorados das mulheres deram origem a nefilins, a gigantes. Então, olha como é que a história está se cruzando. Né? Havia sido construída por extraterrestres de aparência humana, ou seja, híbridos. Essa nave foi construída por híbridos envolvidos em engenharia genética da raça humana. O testemunho de Espartã é muito significativo, pois fornece um raro testemunho ocular sobre o que realmente existe dentro dessa estrutura subterrânea que remonta à antiguidade. Quer o meu palpite? Gênesis 6 declara que esse processo de hibridização entre alienígena, extraterrestre e mulheres, que é o elo mais fraco, gerou híbridos que despertou a ira de Deus, provocando o dilúvio. Ao saber, porque no livro de Enoque nos relata que os anjos sonhavam com premonições, os anjos sonhavam com inundações. Ao saber que iria dar merda, porque Enoque pregou para esses seres também, eles construíram arcas, naves mães gigantes, numa tentativa de sobreviver ao dilúvio. São naves do tamanho de cidades, como essa que você viu. Inclusive são 3. Eu falei sobre uma, tem mais 2 aí no caminho da jornada. Construíram arcas imensas, naves gigantes, numa tentativa de sobreviver. Uma parte das pessoas foram para debaixo da terra, tentar sobreviver, esconder em cavernas, que deu origem a Hollow Earth. Uma parte se envolveu com essas naves, mas o mais interessante é o seguinte: essas naves, ao que tudo parece, não sobreviveram. Não foi o caminho adequado de sobrevivência. Afinal, essas naves ficaram debaixo de gelo. Parece que, de alguma maneira, houve uma batalha no céu, uma batalha plasmática. Essas naves caíram na Antártida e, graças a essa inversão magnética, colocaram 3.000 metros de gelo em cima dessas naves. 2.000, 4.000, 8.000 anos depois, os seres humanos estão chegando nessa nave aí. O filme A Tumba do Diabo fala muito bem sobre isso. O filme A Tumba do Diabo é um relato de um SEAL fazendo a mesma coisa, se embocando com esses seres aí.
A tumba do diabo é o relato disso aqui, meu irmão. Só que os caras falam que estão no deserto, né? Só que no deserto tem gelo, né? Então, assim, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. O filme é a mesma coisa, tá? E olha essa coisa interessante. Os testemunhos. Até o momento, apenas 2 outros, né, pessoas apresentaram, né, informações parecidas. Aí tem o nome dos caras aqui, não vou falar, não sei se é censurado, né? Ambos dizem que testemunharam, né, ter visto os artefatos enterrados durante suas visitas embaixo, né, na Antártida, nessas bases subterrâneas da Antártida. E aí, olha só, um deles, né, teve a sua missão em 2016, 2017, bem recente, onde viu bases subterrâneas secretas e restos de uma antiga civilização. Olha quem está acertando de novo aqui, né? Enterrados profundamente nas camadas de gelo. Ele diz que testemunhou alguns corpos de híbridos, né? São seres humanos que não nascem da relação SXO, mas sim, né, de híbridos, tá? De alienígenas com seres humanos, que faziam parte de um experimento genético, conduzidos por uma raça de extraterrestres há milhares de anos atrás. Então eles encontraram essas cápsulas aqui. Que coisa louca, meu irmão. Os caras encontraram cápsulas de criação de híbridos de aliens com seres humanos. Aí eu falo o seguinte, ó, deuses mesopotâmicos. Aí eu chego pros caras e falo assim, olha aqui, deuses mesopotâmicos. Eu falo sobre esses seres aqui, que dizem ter criado a raça humana. Aí os caras, não, você tá exagerando, né? Os caras com a pinha na mão, você tá exagerando. Aí eu falo assim, tô mesmo? Então vamos colocar aqui, ó, DNA. Deuses mesopotâmicos alterando o DNA humano. Vamos voltar para a imagem aqui, olha aqui, alterando. Deixa eu pegar uma imagem maior. Olha lá, ó, alterando o DNA humano. A árvore genealógica, que é a alteração da árvore genealógica. Ou seja, tá vendo? Coisas de 6 mil anos atrás, de arqueologia não convencional, está correspondendo a operações militares secretas lá na Antártida. A mesma coisa. Gigantes, híbridos, naves espaciais, tudo exatamente, toda a narrativa que eu falo aqui está, de uma maneira ou outra, está aparecendo aí com esses caras falando. Ah, mas você sabe demais. Não sei de nada, é só você ler a Bíblia. Só que a Bíblia não é feita para pessoas que não têm a mente aberta. Primeiro passo, se você tem um pastor, já era, game over, tchau para você. Se você tem que entender a Bíblia fala muito claramente. Quem são anjos? Anjos nasceram na Terra? Não, são extraterrestres. Né? É bom você entender. Então a Bíblia vai dando sinal, vai nos mostrando as coisas. E incrivelmente se fala. Olha que coisa. Além disso, esses outros relatos, desses outros caras, ele observou 3 naves mães. Sabe aquela nave que nós falamos aqui do Independence Day? O cara observou 3 naves dessas. 3. Muito grandes. Enterradas sob o gelo de uma antiga civilização global que vivia na Antártida. Né? Lembra que eu falei de Atlantis aqui? Pois bem, lembra que, olha só, ele diz que foi levado para a Antártida durante missões secretas, onde recebeu a tarefa de entender as tecnologias avançadas encontradas perto das 3 naves mães. Em conclusão, o relato de Peterson valida o relato de Gould, de uma antiga base alien subterrânea, usada como centro de comando de uma antiga civilização global. Aí, olha que coisa interessante, né? Os caras só vai piorando a história. 3 naves mães, né? Relatada por 3 militares oficiais da SEAL, ok? Inclusive um deles aposentado. Coisa interessante para se falar. Você tem registros de símbolos que foram usados pelo Bigodudo, né? Durante o Terceiro Reich. Aí levanta-se algumas questões intrigantes, né? Aquele símbolo que eu falei foi uma representação pictorífica de uma antiga civilização global, né? Ou seja, ao que tudo indica, né, esse símbolo aqui, ok? Vamos ver se vai abrir aqui, ó, tá vendo? Esse símbolo, inclusive tem esse site muito bom, que é o TOF 3126. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo dos caras que eu não posso avançar muito, porque eu sei que os caras pegam pesados, mas olha só, tá presente em monastérios, que é o símbolo que deu origem aos discos voadores. A sociedade Tully, que é por trás disso aqui,
é que deu origem aos discos voadores. Então, o mesmo símbolo presente em naves-mães, né? E também temos livros que falam sobre esses símbolos, sobre os bigodudos que foram para a Antártida e as construções dos caras na Antártida, tá? Basicamente é uma estrutura de sobrevivência na Antártida. Aí, muitos vão dizer, né, que essas naves elas estão ali há 33 milhões de anos. Porém, tem um livro que fala que essas naves, e é o que eu concordo também, elas têm 11.700 anos, né? Mais ou menos essa data mesmo, que é a data do dilúvio. Então, tem livros aí, tem história aí, que fala que o dilúvio aconteceu mais ou menos há 8.000 anos atrás. Só que a data de hoje não é a data do passado. O Sol e a Lua andavam muito mais devagar. Segundo a ressonância de Schumann, um dia tinha 72 horas, hoje o dia está muito rápido, né? E aí, então, assim, tem essas datas aqui, segundo a aproximação. Então, o que dá para entender é que essas naves foram sucumbidas com o dilúvio. E não foi um disco voador, não sucumbe, é a água, campeão. Muitas vezes eles saem da água. Então, o que aconteceu foi guerra plasmática. Essas naves capotaram mesmo, irmão. É o que eu te falo. Você tem medo do diabo, do chifrudo? Lembra de Deus. Lembra de Deus. Porque a ira de Deus supera do diabo, irmão. Nem o diabo fica perto. Porque pra capotar 3 naves mães... Meu irmão, vou te contar uma coisa. Para capotar 3 naves mães do tamanho de um bairro ou talvez de uma cidade, para capotar 3 naves, enterrar 3 naves debaixo de 3.000 metros de gelo, isso mostra que quem tem poder é Deus. Quem tem poder é Deus. Você vê que os caras montaram nave para fugir. Você lembra? O Nimrod era louco com água. Nimrod não podia ver uma chuva que já queria se embocar num buraco, numa caverna, né? O cara era conquistador mundial, mas tinha medo de chuva, porque reconhecia o dilúvio como a ira de Deus. Então você imagina, o cara que tinha leões de estimação, tinha 8 metros de altura, leões de estimação, tinha medo do dilúvio, que dirá nós? Então imagina que essas naves, o Criador, não me pergunte como, mandou para a vala 3 naves dessas. Então é o nível, né? Aí tem a data de aproximação do dilúvio. Isso levanta a questão: quantos anos tem as ruínas que estão sendo descobertas atualmente, profundamente subterrâneos na Antártida? E nós temos alguns vídeos que falam sobre isso, né? Créditos, claro, TOF 3126 e Exopolitics, que falaram sobre esse assunto aí. Então você vê aqui, ó, Hollow Earth Entrance, a entrada para o submundo. Então você vê que tem vídeos. Esses vídeos, você pode pegar esses vídeos aqui, tá? E assistir lá no YouTube, ok? E os caras falam, olha só, eles estão pegando um zoom aqui e falam sobre uma entrada, né, para Hollow Earth, para esses subterrâneos aí. Olha que coisa interessante. Pois bem, então queria trazer para vocês esse relato, né? Foram vários oficiais da SEAL, super soldados, comentando sobre 3 naves mães de proporções gigantescas, submersas na água, e ao que tudo parece, foram sucumbidas com o dilúvio. Não sabemos. Tudo que eu tenho de conhecimento, eu acabei de repassar para vocês, mas o que dá para entender é que realmente a guerra plasmática que rolou no dilúvio mandou para a vala todos eles. Por isso esses seres morrem de pavor de Deus, meu irmão. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se Deus foi capaz, tá? Não estou dizendo esse Deus bunda suja que vocês inventam aí, não. Aí, eu tô com dorzinho de pé. Deus vai me dar tudo que eu quero. Um carrito novo, eu quero um Camaro. Não. Deus não é assim, campeão. Deus não precisa de você, tá bom? É você que precisa de Deus. Deus não é Deus de barganha, tá? Esse Deus apresentado por esses chupacabras de pastores não é o verdadeiro Deus. Jesus Cristo é o nome correto, mas não é dessa maneira que ele é apresentado. Tenha mais respeito com Deus, tá? Esse Senhor que vocês cultuam nas igrejas não é o verdadeiro Deus, tá bom? Jesus Cristo sim é o verdadeiro Deus, mas está longe de uma igreja cultuar o verdadeiro Deus. Garanto para vocês isso. A partir do momento que tem barganha dentro de uma igreja, a partir do momento que você fala que Deus vai te dar alguma coisa, você está cultuando o diabo. Deus não precisa te dar nada. Ainda que ele desse, ele não precisa. Tenha mais respeito com o Criador. Então, o Criador dos céus e da terra, o Deus, o verdadeiro Deus,
Não é essa nhaca que são ensinados nas igrejas. Tenha muito mais respeito com o Criador. Se o diabo tem respeito com Deus, por que você não teria? Esses caras de igreja não têm respeito nenhum com Deus. Diz que Deus deu superpoderes para eles, diz que eles são honrados, ungidos, de ouro, adornados, limpa a bunda com petróleo. É esse nível aí, campeão. É esse nível aí. Só que Deus não é Deus de barganha. Então, voltando ao assunto aqui que é importante. Se Deus mandou para a vala 3 naves mães dessa, de tecnologia avançadíssima, fala de Nimrod, Gilgamesh, Tubal-Caim, a galera toda, Tartária, mandou pro ralo. E não quer nem saber se Deus manda pra vala, estalando os dedos igual Thanos. Que dirá o ser humano? Então, você vê o medo e o pavor desses seres com Deus. Se o diabo e essa legião tem medo de Deus, e esses seres são... Essa é a nave dos caras. Se esses caras têm medo de Deus, que dirá nós, campeão? Que dirá nós? Não é à toa que Moisés, Abraão se curvavam no chão. Não é à toa que Enoque, quando foi apresentado à presença de Deus, ele teve tanto pavor, mas tanto pavor, que ele achou que ia morrer. Ele pediu, o Enoque pediu para, me tirem da vida, na presença do Criador. Esse é o nível do Deus que eu apresento para vocês. Então tenha muito respeito com esse ser, tá? Não é Deus de barganha. E aí os caras foram lá e derrubaram essas naves. Então você vê que ficou só os escombros. E os Estados Unidos estava lá investigando esses escombros. Para você ver o nível de tecnologia que esses caras têm. Para você poder ver. É isso que eu falo. A Bíblia, para quem é historiador, ela é um livro recheado, campeão. Ela é um livro, assim, recheado. Olha o nível de tecnologia que nós estamos falando aqui. Olha o nível de tecnologia que nós estamos falando. As pessoas acham que Deus é um bebê alado, carente por atenção. Que um anjo é um bebê alado, carente por atenção. Só que, meu irmão, esses seres são imensos. Os sentinelas são anjos que tem mais de 3.000 metros de altura. Não tem nem retratação desses seres aqui não tem nem nada que chega nem perto. Um sentinela de Deus, que é um anjo de batalha, ele tem mais do que 3.000 metros de altura. Isso aqui, ó, esse ser agachado aqui, ó, ele não tem 3.000 metros de altura, é maior do que isso aqui. Então, assim, o nível tecnológico, o nível de poderio bélico que existe em Deus, você vê que Miguel e seus anjos derrubaram a terça parte do céu, e junto com o dragão caiu a terça parte das estrelas. Então você vê um nível. Se esses seres com disco voador, portal, tecnologia, canhão plasmático, gravitron, se esses caras foram sucumbidos ao pó, que dirá nós, que estamos aqui vendo BBB, meu irmão, que estamos aqui vendo Faustão, que dirá nós, campeão. É muito, não tem nem mensuração para isso. Tá entendendo? Viu a diferença? Por isso a Bíblia fala no temor a Deus. O verdadeiro temor é esse. Você entende a grandiosidade de Deus, e com ele não se brinca, tá? Bom, queria trazer esse conteúdo para vocês. Eu achei bem interessante, realmente foi algo surreal. Cara, é uma coisa que foge até do vocabulário pra gente aqui. Difícil de ser narrado. Nave-mãe, gravitron, não sei o que, extraterrestre, hierogrifo. Para você ver que o mundo, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã consciência humana possa imaginar. O William Shakespeare, né? Então é o que eu falo para vocês. O nível que nós estamos chegando. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor a você. O propósito do vídeo de hoje era repassar conhecimento, tá? Então, assim, eu penso que você tenha aprendido alguma coisa. Quem quiser o meu contato pessoal, conhecer o meu trabalho, desatar essas amarras dos sistemas horrorosos, quem quiser aprender sobre fitoterapia, a como fazer isso aqui, a parar de ter dor de cabeça, a antibiótico anti-inflamatório que resolve o problema em 1 hora, a coisas que não posso nem comentar aqui, além do empreendedorismo e o meu contato pessoal, tem links aqui embaixo na descrição. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.